Tudo bem com vocês? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece. Mais forte que é para Deus. Isso. Quem está feliz aqui nessa noite, dê um glória a Deus. Amém. Seja muito bem-vindo aqui, né, no nosso culto das 18 horas. Você que está aí na sua casa também, que Deus abençoe você. Que você possa também estar participando aqui conosco, né? E hoje é Santa Ceia do Senhor, é momento da gente adorar, buscar a presença dEle. Vamos cear todo mundo junto aqui, em uma só fé, em uma só comunhão, amém? Então eu peço a vocês que se desliguem agora de tudo, né, de tudo mesmo, e se concentrem em Deus agora, para você poder ouvir a palavra, os louvores que vai ser ministrado, para você sair daqui hoje renovado na presença de Deus, amém? Transbordando do Espírito Santo de Deus, tá bom, meus amados? Então vamos fechar os nossos olhos agora, e você vai falar com o Pai, você vai agora começar a abrir a sua boca diante de Deus, diante de tudo agora, em nome de Jesus. Nós cremos que está tudo preparado, a mesa já está posta, e no momento certo você vai cear, no momento certo você vai orar pedindo a Deus: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa, meu Deus, pelas minhas falhas, pelo meu mau comportamento às vezes. Meu Deus, me faça agora, Pai, orar e olhar somente para o Senhor, Pai. Eu quero ir mais além, eu quero buscar mais essa presença gloriosa, a presença do nosso Deus, aquele que vem para curar toda dor, toda ferida, aquele que vem para tirar toda a tristeza agora do seu coração. Vai buscando a face do Senhor neste momento, vai falando para Ele: Senhor, eis-me aqui, Pai, me ajuda em minhas fraquezas, Senhor. Nós queremos mais, muito mais dessa presença. Aleluia, Senhor. Você vai buscar, você vai agora se derramar diante do Espírito Santo de Deus. Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia, Pai. Nós queremos, Deus, ouvir a Tua voz, meu Deus. Nós queremos mais, muito mais do Senhor. Aleluia. É o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Queremos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a igreja. Queremos aleluia e agradecer-te. Canta, irmão, canta pro Senhor. Confiamos em Teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Agradeça ao Senhor e agradecer-te por tua obra em nós.
queremos agradecer, Pai, por tão grande amor, meu Deus. Oh, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado no meio de nós, meu Pai. Pelo teu Espírito Santo, que sempre está ao nosso lado, Senhor. Oh, busque a presença desse Deus agora. Vai buscando a presença dele agora. Vai dizendo aí: eis-me aqui, Senhor. O teu Espírito Santo agora vai sendo derramado sobre nós. Aleluia. Enche o teu povo nesta noite, Senhor. Abraça-nos, ó Deus, com os teus abraços de amor, Pai. Renova-nos, ó Deus. Renova nossas vidas, Senhor, porque nós queremos mais dessa presença gloriosa, que é a presença do Senhor. Então vem, Pai, e acha em nós, meu Deus, verdadeiros adoradores, Pai. Vai falando para Deus: eis-me aqui, Senhor, e eu preciso tanto de Ti, Jesus. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por tudo em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Obrigada, Jesus, por cada momento, meu Deus, que o Senhor tem nos permitido nessa terra, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Jesus, pois nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é. Aleluia, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, nos envolver neste momento, meu Deus, trazendo a paz, meu Deus, que o nosso coração almeja, Pai. A nossa alma necessita, Pai. Então vem, Espírito Santo, e faz em nós morada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aí para louvar mais ao Senhor? Não, gente, pelo amor de Deus. Parece que vocês vieram da onde? Não, vocês vieram de casa na fé do Senhor Jesus, né? Vou perguntar de novo, hein? Eu quero ouvir, porque o pessoal da manhã, ó, quando a gente pergunta, eles são firmes, hein? Quero ver vocês agora, tá bom? Quem tá feliz aqui para louvar mais ao Senhor, dê glória a Deus. Glória a Deus. Aí sim, então vamos receber a nossa irmã, aplaudindo o Senhor. Vamos nas palmas, em nome de Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Vamos bem bonita assim, ó, nas palmas. A gente vai declarar que a glória do Senhor, ela está descendo aqui neste lugar. Amém? Em nome de Jesus. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer, como foi em Pentecostes. Hoje nessa igreja o fogo vai descer. Se prepare aí, hein? Se prepare, meu irmão, pra sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza. Eu quero ver a igreja declarando: a glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo
declarando que a glória do Senhor, ela está caindo sobre este lugar. Quem precisa aqui das bênçãos do Senhor? Quem quer contemplar essa glória dele? Então vamos declarar com alegria, com ousadia na presença do Senhor. Bem bonito, aplaudindo ao Senhor Jesus. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Aponta pro seu irmão aí, vai, ó. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Declare aonde, que aonde essa glória chega, milagres vão acontecer. Como foi em Pentecostes, hoje nessa igreja o fogo vai. Então se prepare aí, hein? Se prepare, meu irmão, a sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Mas a glória do Senhor está caindo aqui, e está caindo ali, e está caindo. Eu quero lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai Dá pra ficar mais operar. a glória do Senhor Está está caindo aqui, e está caindo ali, e está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Agora eu Deus quero vai ouvir só a igreja declarando a glória do Senhor. E eu não tô ouvindo, hein? E aonde essa glória chega, tá ficando bonito, hein? Mais uma vez. A glória do Senhor. Está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar um minutinho, irmãos? Vamos estar colhendo os testemunhos, né? Daqui a pouco a gente louva mais ao Senhor. Quem tem uma bênção aqui nesta noite para estar compartilhando, contando para nós o milagre que Deus fez na sua vida, né? Aquela bênção que você estava esperando e Deus foi lá e aconteceu o que você queria. Quem é a primeira pessoa que tem aqui nessa noite? Levanta a sua mãozinha, o nosso irmão Cauã vai aí, vai colher o seu testemunho. Uma porta aberta, um livramento, né? Não vai ter ninguém nessa noite, não? É possível? Não tem ninguém que vai contar? Levante a mãozinha, não fica com vergonha, não. Vamos compartilhar aí o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? A nossa irmã. Boa noite, irmã. Boa noite, a paz. É um livramento, né, que aconteceu comigo e com minha filha na sexta-feira. A gente veio para o culto e até então eu não viria na sexta. Eu falei, não, eu vou para o culto. E a gente ficou aqui, né, com o pastor, a dona Ana, e saímos um pouquinho tarde na sexta-feira. E aí, quando eu estava indo para casa, ali na Pinheirinho, quem conhece ali, perto do Estância, a escolinha, a gente estava indo e nisso já tinha uns motoqueiros passando muito rápido, né? E a gente até achou estranho porque eles estavam com muita pressa. E aí, quando eu passei o semáforo, veio uma moto, estava vermelho para a moto, e o cara veio, né? E quase que a gente bate de frente. Ele até meio que desviou tudo, e aí eu até brinquei com a minha filha. Eu falei, nossa, acho que ele estava fazendo graça,
porque o que a gente vê demais é os motoqueiros fazendo graça com a moto. E aí ele veio muito rápido. Quando ele passou por mim, né, que eu olhei no retrovisor, o acidente aconteceu. Meu Deus. E naquela hora o coração acelerou, a minha filha ficou assustada. Sim. E eu fiquei, né, repreendendo, falei, meu Deus, por um triz não foi a gente. Né? E aí, quando ele passou, e depois um monte de carro, um monte de gente, mas contar o livramento, porque por um pouco não foi com a gente. E na velocidade que ele estava, depois a gente, né, parou, aí eu orei, repreendi o espírito de morte, Sim. e foi algo assim que tinha um monte de gente, pessoal desesperado, mas graças a Deus, com a gente, não aconteceu. Amém. Né? E cremos que ele está bem, em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus, né? Amém. Muito perigoso mesmo, né? Quem está ali no volante deve ter muita atenção, né? Principalmente com o motoqueiro, né? Porque eles vêm que nem uns doidos mesmo e sai rasgando tudo, que a gente até assusta, né? Por isso Sim, que a gente tem que orar e para que Deus dê livramento mesmo, né? Pelo que pareceu assim, ou ele estava desesperado Sim. atrás de alguém, É. ou fugindo de alguém, porque Também. logo que aconteceu o acidente, já chegou um monte de gente que conhecia o rapaz já desesperado, então já estava atrás dele. É. Mas eu creio que Deus colocou a mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, foi um livramento mesmo, né? Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelo livramento da nossa irmã, né? Graças a Deus. Deus é bom. Mais alguém? Tem um testemunho, né? Porque sempre quando um começa, aí vem outro, né? Vai vindo. Levanta a sua mão. O Cauã vai até você. Pegar o seu testemunho. Em nome de Jesus. Isso. Boa noite, irmã. Não fica com vergonha, não. Fica de pé. Isso. Obreiro, quero agradecer primeiramente a Deus e os pastores por essa oração. Sim. Segunda-feira atrasada, eu fui tirar sangue. Tirou 5 livrinhos de sangue. Aí eu fui para trabalhar, chega lá, eu vou ser só um pouquinho. Aí eu disse para mim trabalhar. Aí de repente me deu uma fraqueza, eu não conseguia nem, eu limpava um pouquinho e parava. Aí eu falei assim, ô Paulo, eu estou passando mal, está me dando tontura. Aí eu fui para o banheiro e coloquei a mão na parede, assim, para mim não cair no chão. Sim. Aí de repente eu sentei rapidinho. Aí comecei a vomitar, vomitei bastante. As meninas, tia, vai no médico. O gerente, tia, vai no médico. Eu falei, não vou no médico, não. Eu não queria ir no médico, sabe? Aí, menino pelejar, eu fui no médico. Aí chegou lá, fiquei esperando na fila. Sim. Aí primeiro falou, seu filho, você fica na fila, que tem 2 na sua frente. Aí eu levantei, fiquei lá na fila. Aí me deu uma tontura, pessoa, enfermeira, eu estou passando mal, não estou aguentando. Quando eu pensei que nós já estava no chão. Meu Deus. Eu já tinha desmaiado no chão, não vi nada. Sim. Aí você aguenta levantar? Eu falei, não aguento. Aí ele pegou no meu braço de um lado e eu de outro. Aí me colocou na cadeira, aí mediu minha pressão. Ela foi com a pressão que ficou muito baixa. Ah, Mas eu nunca tive problema de pressão. Sim. Aí eu tornei a vomitar de novo, vomitei um monte no chão. Aí ela me deu um saquinho, eu comecei a vomitar dentro do saquinho. Eu falei assim, vou passar você na frente rapidamente. Aí, graças a Deus, o Breles passou na frente, aí me aplicou 2 soros, aí eu fui tomando soro, aí foi me aliviando. Ainda mandei mensagem para o pastor, liguei para as pessoas, sabe, que eu tenho contato. Aí foi oração, e graças a Deus fui melhorando. Aí eu cheguei em casa, eu cheguei lá no hospital 2 horas da tarde, na Santa Casa, estava assim, ó, lotado. Imagino. Aí eu cheguei em casa, era 6 horas. Pegou em 6 horas. Aí, graças a Deus, toquei na bênção para glorificar o nome dele. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Às vezes o diabo tenta derrubar a gente, sabe? A gente está ali orando firme com Deus. Isso. Mas Deus dá a vitória. Deus dá a vitória, Só né? que eu não vi nada, mas ele escureceu. Amém. Mas o bom é que a senhora orou, né? Que a gente tem que usar a nossa fé, mas também tem que procurar os médicos, né? É. Porque se a senhora não fosse procurar os médicos, né? Então, a gente tem que procurar e Deus vai e faz a obra, né? É sempre o missionário prega na palavra, você pastor prega na palavra. Gente, vocês orou, não melhorou, Isso, vai no médico, vai no médico. procura o médico. Exatamente. Aí eu fui lá, o médico passou soro para mim, eu tomei 2 litros de soro e graças a Deus estou aqui firme e Amém. forte. E agora a senhora está bem. Estou bem, graças a Deus. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Pode aplaudir Amém. o Senhor Deus Jesus? Amém. É isso mesmo, né? Quem mais? Mais alguém? Tem uma bênção para contar? Levante a sua mãozinha. Não? Não tem mais ninguém? Então tá bom. Então vamos continuar aqui adorando ao Senhor, né? Quem quer louvar mais ao Senhor? Diga amém. Então fica de pé aí no seu lugar. Isso. Amém. Boa noite, meus irmãos.
Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Quem quer adorar o Senhor, diga amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus assim, ó, com alegria no coração. Isso, você vai louvar o Senhor de todo o seu coração. Há uma vontade em mim de adorar o Senhor. Há uma vontade em mim de exaltar o seu nome. E quando isso acontece, não quero mais parar. As mãos se levantam, meu corpo quer pular. Assim, ó. Ah, que vontade de adorar. Canta pro Senhor. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Nas palmas. Há uma vontade em mim de adorar o Senhor. Há uma vontade em mim de exaltar o seu nome. E quando isso acontece, não quero mais parar. Assim, ó, as mãos se levantam, meu corpo quer pular. Ah, que vontade de adorar. Quem quer adorar o Senhor? Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor. Quero ouvir sua voz assim, ó. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor. Lá em cima pra Jesus. Há uma vontade em mim de adorar. Eu te amo, meu Senhor, pra terminar. Há uma vontade em mim de adorar. Diga, eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, que o nosso Deus é maravilhoso. Levante as suas mãos assim, ó. E diga para ele, diga: Jesus, eis-me aqui. Diga: Jesus, como o pastor, o anjo da igreja disse, diga assim: essa santa ceia será a melhor da minha vida, em o nome de Jesus. Isso, igreja, e agora você pode adorar, você pode agora dizer aleluia, você pode agora dizer graças a Deus. Isso, vai se envolvendo com o Senhor, abrindo a sua alma diante dEle. Ô meu irmão, você foi chamado por Deus, escolhido para estar aqui. Meu irmão, o mesmo Deus que te trouxe até aqui é o que quer fazer uma obra na sua vida, é o que quer te envolver com o seu manto, com a sua presença. Então agora eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos e abrir bem a sua alma diante de Deus. Ô meu irmão, hoje é dia de se assentar à mesa, hoje é dia de renovação, hoje é dia de comunhão,
É o dia, meu irmão, de renovar a aliança. É o dia de você se aproximar mais de Deus, de uma unção poderosa descer sobre a sua vida, de uma unção poderosa descer sobre o seu coração agora, sobre a sua alma. Esse é o dia de você se derramar verdadeiramente. Isso é a igreja do Senhor orando, buscando a sua face. Ele disse: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Isso, minha irmã, abra a sua alma, se envolva com Ele. Nós te adoramos, Jesus. Ensina-nos a te adorar, ó Pai. Ensina-nos a buscar a tua face. Nós queremos aprender a cada dia a ser dependentes de Ti. Nós queremos aprender a cada dia, meu Pai, a estar apaixonados por Ti, apaixonados pela Tua presença. Oh, meu Deus, nós queremos Te dizer agora palavras. Nós queremos, ó Pai, que o nosso coração, Senhor, se aproxime de Ti, que a nossa alma se aproxime de Ti, se achegue a Ti agora. Isso, meu irmão, o Senhor Deus está ouvindo a sua voz, o próprio Deus está ouvindo a sua oração agora. Se envolva com Ele, diga para Ele: Senhor, eu quero me quebrantar agora, eu quero me derramar na Tua presença, ó Deus. Oh Senhor, aleluia, aleluia. Seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Estremeceu, sepulcro se abriu
solte a sua voz e diga: pra sempre adorado, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nosso Deus, Ele reina. O nosso Deus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o nome dEle, bem bonito e bem forte. Podem sentar, irmãos. Bem-vindos à casa de Deus. Boa noite, irmãos. Bem-vindos, pessoal em casa, bem-vindos também. Salmo 73, abra sua Bíblia, Salmo 73. Aí nós vamos ouvir a boa palavra de Deus. Salmo 73. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Vamos ler de novo? Bom é Deus, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. A bondade de Deus, irmãos, ela é a bondade de Deus, ela é real na vida. A misericórdia de Deus é na vida de todos. A bondade de Deus é na vida daqueles que têm um coração limpo. Não se prova da bondade de Deus se o coração carregar qualquer coisa de mal. E nós vemos muita gente que não está desfrutando da bondade de Deus. Por quê? Porque carrega coisa má no coração. O Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 8, ele disse assim, Mateus 5, 8. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Vocês lembram que o Senhor Jesus disse, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, terá trevas. Quão tenebrosas trevas serão. Então Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Os limpos de coração, eles enxergam diferente, irmão. Os limpos de coração, eles têm uma perspectiva diferente. Entenda. Esse salmo, na verdade, se a gente colocasse ele de ponta cabeça, ele ficava melhor. Porque isso aqui, o salmista aqui, que é o Asaf, ele está fazendo uma demonstração do que aconteceu com ele. Só que ele começa do final. Isso que ele está falando agora é o entendimento que ele vai falar no último versículo, que é o 28. Ele está dizendo assim, independente de qualquer coisa, o bom mesmo é você ter um coração limpo. Porque agora, nós vamos ler os 28 versículos desse salmo. Diga graças a Deus, né? Nós viemos para ler a Bíblia. Ele vai descrever tudo o que aconteceu com ele. E ele chega a essa conclusão. Que Deus é bom para com os limpos
de coração. Verso 2, vamos lá. Nós vamos pausadamente, calmamente. Verso 2. O que ele diz aí no verso 2? Quanto a mim, os meus pés quase que o quê? Que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois, aí os motivos. Eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade do ímpio. O ímpio e o soberbo aqui são os mesmos. Porque não há apertos na sua morte. Mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do quê? Do seu coração. Olha o 8 agora. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão. E falam de que maneira? Arrogantemente. Que mais que diz? Versículo 9. Erguem a sua boca contra quem? Contra os céus. E a sua língua faz o quê? Percorre a terra. São fofoqueiros. Percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, né? Faz a mesma coisa. E olha só. E águas de copo cheio se lhe espreme. Ele está falando assim, para esse povo parece que dá tudo certo. Água de copo cheio se espreme. Tudo que eles fazem parece que transborda, que dá certo. Então o salmista aqui, que é o Asaf, ele está abrindo o coração e ele está dizendo, eu vou falar o que aconteceu comigo. Ele escreve isso depois. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei num ponto que faltou eu me desviar. Por quê? Porque o ímpio e o soberbo, né, que tem essa qualidade, ele faz o que quer, na hora que quer, ele pinta, borda, ele não está nem aí para nada. Ele ainda abre a boca ainda e fala para o céu, eu não estou nem aí. Meu negócio é comigo mesmo e vou viver do jeito que eu estou. E a língua dele percorre a terra. E está vendo? Vocês passam aperto, são afligidos, que a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, né? Mas o Senhor o livra de todas. Está vendo? Vocês estão sendo afligidos e eu estou aqui. Para mim está tudo tranquilo. Aí o salmista falou assim, eu quase me desviei, porque isso realmente acontece. Para ele não há aperto, parece que eles não enfrentam as lutas, os trabalhos que nós enfrentamos. Eu não sei se vocês têm essa sensação, devem ter, né? Você percebe que para nós as coisas são um pouquinho mais de trabalho? Elas não acontecem. Se a gente não orar, não ora para ver. Se não orar, se não for fiel com Deus, se não der o seu melhor, você percebe que as coisas não andam? Já notou isso? Mas para o ímpio anda. Para nós não. Por quê? Porque Deus escolheu assim. Deus quis que fosse assim. Para o crente, joelho no chão, determinação. Só que tem uma coisa, nós vamos chegar ali. Não olhe a prosperidade do ímpio, senão você vai ficar igual esse nosso irmão aqui, que ele escreve para nos alertar. Depois que tudo acontece, ele escreve, comigo, o caminho assim, começo, meio e fim foi esse. Ele falou, eu quase me desviei. E tem irmão desviado. Ele quase, né? Tem irmão que desviou. A pessoa chegou num ponto que falou assim, quer saber? Estou aí lutando, orando tanto tempo, tudo, eu fico vendo o pessoal lá fora, desviou. Eu tenho tentado tanto. Poxa, eu guardei a minha mocidade em santidade para esperar alguém, aí acabou que não deu certo, ou acabou que não sei o quê.
Aí ó, o ímpio está lá, está para ele, está tudo bem, está sendo feliz. Era isso que o salmista estava passando. Ele estava passando um momento difícil. Ele falou, poxa, o ímpio, ele abre a boca para falar mal dos céus. Ele abre a boca para percorrer a terra fazendo coisa errada. Ele não está nem aí, para ele não há aperto. Coisa triste, né? Mas era o que estava acontecendo com ele. Não tem inveja da prosperidade do ímpio, irmão, nem do soberbo. Não tenha. Eles prosperam, pastor? Prosperam. Aqui diz que o ímpio prospera. Aqui diz que o soberbo prospera. Aquele que fala com arrogância. Fala aí, cadê o teu Deus? Ele ergue a boca contra o céu, tá vendo? Eu não estou nem aí para Deus e você. Olha o que você tem passado. Versículo 11. E dizem, como sabe Deus? Ou não há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se lhes aumentam o quê? Ele chegou no ponto que ele estava contando quanto dinheiro que o ímpio tinha. Ele falou, rapaz, o camarada tinha 10 bois. Pintou, bordou, fez, acabou com tudo, virou de ponta cabeça, agora está com 12. Aí olhou para o dele e falou, ainda estou com 2. Ele falou, até a riqueza do ímpio aumenta. Ele estava numa fase bem complicada. Tá, ele diz mais. No versículo 13, ele diz, vamos ler juntos. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, igual o ímpio, né? Eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, o que aconteceu? Fiquei sobremodo, para a leitura aí um instante. Ele falou assim, ó, ele chegou a alguns chamam de fundo do poço. Ele falou assim, ó, cheguei a uma conclusão. Eu tenho purificado o meu coração em vão. Em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Poxa, me guardei, me santifiquei, fiz tudo que eu aprendi com os meus pais, ou com os meus aios, ou com os meus pastores. E, poxa vida, as coisas não estão dando certo para mim, como eles tanto disseram que iriam dar. Ele falou, quer saber? E se eu começar a fazer igual o ímpio? Olha onde ele chegou, irmão. E se eu começar também? Eu também não estou nem aí. O ímpio não é dizimista, está lá. As coisas, tanto lá fora como dentro da igreja. Parece que para ele as coisas estão tudo bem. Ele não quer nem saber. Passa a mulher na rua, ele fica olhando, mexe. Eu purifico o meu coração, me guardo, ou não me prostituo, procuro me santificar, se tropeço, falo, Deus, não me deixe cair, me ajuda. Eu estou sempre procurando viver em sinceridade, em honestidade com Deus. E por que para mim as coisas são difíceis? Ele falou assim, então eu vou começar. Esse salmista pensou isso. Ele falou, então eu vou começar a fazer igual o ímpio. Aí ele vai chegando num momento que ele diz assim, quando pensava em compreender isto, eu fiquei sobre modo perturbado. Ele começou a ter perturbações, irmão. Aquilo, ele começava a fazer conta, não fechava. Peraí, não é possível, tem coisa errada. E ele estava tentando chegar, olha aqui para mim, ele estava tentando chegar num denominador comum. Ele falou, essa conta tem que fechar, mas a conta não fechava. O ímpio faz o que quer e está tranquilo. Eu faço o que Deus quer e estou numa luta. Espera aí, deixa eu ver se tem coisa errada em mim. Aí analisou, não tem.
Ué, mas o ímpio tinha 10, agora tem 12. Eu tinha 2, continuo com 2 e um está gasto, né? Ué, a conta não fecha. Quando ele tentava fechar essa conta, pensando como que deveria ser, ele ficou perturbado. Não tente fazer contas das coisas que são espirituais, irmão. Você não vai acertar. Não tente fazer conta. Não tente chegar a uma conclusão lógica. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não faça conta, isso mais isso é aquilo, não é. Quando é que ele resolveu a coisa? Aí é um dos versículos principais aqui dos 28. É o versículo 17. Isso aqui é comigo e é com você. Ele disse assim, ó, que ele estava perturbado. Versículo 17. Até que entrei onde? No santuário de Deus. E o que ele entendeu? Então entendi o fim deles. O que o Asaf teve aqui, irmão? Ele teve uma experiência com Deus. Repita comigo, experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus, irmão. Qual experiência que ele teve? Apesar do coração dele ser um coração limpo, mas ele já não estava, por causa dessa chateação, ele já não estava entrando no santuário como ele deveria entrar. Ele era de Deus. Mas ele estava tão ocupado em fazer conta do que o ímpio tinha. O que o ímpio estava conseguindo. Ele estava tão ocupado, irmão, em perceber como o ímpio não sofria apertos e ele sofria, como o ímpio levantava a boca para o céu e dizia, Deus não está nem vendo é nada, cadê Deus que não me faz nada aqui? Aqui, ó, eu faço o que eu quero. Ele estava tão ocupado em fazer contas dos porquês, que ele esqueceu do principal, que era entrar na presença de Deus, que é onde tudo se resolve. Ele falou, até que entrei no santuário. Aí eu vou dar para vocês uma interpretação. Essa interpretação eu tenho no meu coração há muitos anos. Eu não li isso em nenhum lugar a não ser na Bíblia. Se tivesse lido em algum livro, eu te diria também. Quando ele entrou no santuário, diz assim, ó, então entendi o fim deles. No meu coração, irmão, quando Asaf entrou no santuário, ele teve entendimento de duas coisas. A primeira, que é a mais tranquila, que toda essa prosperidade do ímpio, ela é temporária, ela é transitória. Ela hoje existe, ele vai falar isso, e amanhã não existe mais. Ela é aparência. Ela é um quadro, não sei, você já deve ter assistido filme assim, né? Que quando eles fazem uma réplica para despistar os ladrões, né? Eles fazem uma réplica e manda, né? Ela é uma réplica. Ela é muito parecida, mas ela não é real. Ela é uma sombra, ela não é real. Ele falou, quando eu entrei no santuário, eu entendi. Tudo que eles estão vivendo é provisório, é temporário. O que eu vivo é eterno. O que eu vivo não encerra aqui. O ímpio pode prosperar na vida o quanto ele puder, muito, mas ele nunca vai pisar no céu, nas ruas que são de ouro. A riqueza que o ímpio se envaidece, no céu nós vamos pisar nela assim, ó, para lá e para cá. Com os tesouros que nós vamos acumulando nas nossas aflições aqui. Isso o ímpio não vai ter. Ele pode ter muita coisa aqui, que tenha.
Nós teremos muitas também, todas debaixo de oração e de muitas aflições, mas Deus sempre nos livrando e nos abençoando, irmão. Ele entrou no santuário e viu que a prosperidade do ímpio era transitória. Agora, o principal, irmãos, que ele viu, no meu entendimento, assim, no meu coração, qual é o fim do ímpio? Eu vou perguntar para vocês, irmão, até para ver se vocês estão bem ligados assim, ou se estão ou não. Qual é o fim do ímpio? Inferno. Os ímpios serão lançados no inferno. No meu coração eu tenho que Deus abriu a visão dele, irmão. Ué, se Deus abriu a minha visão uma vez eu orando, por que não pode abrir? E abriu de tantos, né, como muitos aqui. Não visão para a gente ficar dando uma de santão, que não, que Deus me... Não, Deus abriu porque precisou, foi aquela vez, depois não foi mais. Já contei para vocês do meu irmão que eu ganhei para Jesus. Quando eu vi ele morrendo, eu estava orando por ele, Deus me mostrou ele morrendo do jeito que ele ia morrer. E no dia seguinte ele chegou, quando ele foi me contar, eu falei, pera que eu te conto. Você ia morrer assim, assim, assim e tal. Ele chorou. Eu falei, você tem que aceitar Jesus, amigo. Deus mostrou. Asaf era um cantor, irmão, um escritor de louvores para o Senhor, salmista, né? Ele tanto escrevia louvor como desse salmo também. Para mim, Deus mostrou para ele o ímpio queimando no inferno, irmão. Ele falou assim, é disso que você está tendo inveja? É isso que você quer? Ele entrou no santuário. Irmão, quando a gente entra no santuário, irmão, acaba tudo isso, irmão. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente percebe, nada mais importa. Ah, mas porque o outro conseguiu? Amém, que consiga mais, eu não quero saber. Quando a gente entra no santuário, a gente sabe que tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo hoje existe, amanhã não existe mais. Falei para o empresário uma vez, ele estava perdendo a paz, falei para ele, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é o destino de toda empresa? E ele é empresário, né? E eu sou pastor. O pastor ensina o empresário, né? Só se for por Deus, né? Eu falei, tem 3 destinos para toda empresa. Primeiro destino, falir. Segundo destino, ser herdada. Porque um dia você vai embora. Terceiro destino é ser comprada por outro. Ou ela vai falir, ou vai ser vendida, ou vai ser herdada. Falei, você vai perder a sua alegria de viver por causa da empresa que ou um dia vai falir, ou ela vai ser vendida, ou vai ser herdada. Vai ficar para alguém. Que você cego vai ficar, ou conforme for o estatuto lá. Você não tem... Falei, trabalhe, prospere, aproveite a prosperidade da empresa, e empresário trabalha bastante, e claro, né, ele que assume o risco do negócio. Falei, vai que vai. Mas perder saúde, era dor nos pés, era dor no corpo, era perturbação, era na mente, não podia ir, casamento já começou a ter problema. Falei, para, filho. E o que ele fez? Um dos 3 destinos ele deu. Ele vendeu a empresa, irmão. Passou a vender. Falei, vende. É isso que você entende? É. Já trabalhou muitos anos, já. Falei, então tá bom. Aí vendeu. Mas foi uma venda cinematográfica, irmão. Até hoje eu falo com esse irmão, falo assim, depois você passa a receita para eu passar para os outros também. Ele vendeu, recebeu um montante, a pessoa que comprou ficou pagando aluguel para ele, fez um contrato, que aí até quem é dessa área da imobiliária, né, sabe que existe um limite para contrato também. Você não pode estender muito o contrato, ele tem um limite. Ele fez um contrato de 10 anos de locação,
A pessoa que comprou dele paga para ele por mês durante 10 anos mais do que o que ele ganhava todo mês, irmão. Falei, rapaz, ensina para nós como é que faz isso aí. Aí esses dias eu vi uma postagem dele, estava Porto de Galinhas. Falei, ô Jesus, quase que eu falei, me leva junto com você, mas não podia, né, ir para lá. E prosperando, irmão. Aí investiu o dinheiro aqui, abriu um outro negócio menorzinho, tal, estava dando até uma renda. Eu falei, quer saber, Deus já me abençoou, vou seguir. E tudo na paz. Então assim, não perca a sua paz. Entra no santuário, irmão. Talvez alguns de vocês aqui em casa estão assim, ó. Andando em círculos. Andando em círculos. O máximo pode acontecer sem emagrecer. De coisa boa, né? Se você quiser. O que vai acontecer é cansar, chatear e no final não chegar em lugar nenhum. Ainda gastar o sapato. Não, entra no santuário, repita comigo, entra no santuário. Irmão, entra no santuário, irmão. Entra no santuário, não tenha pressa e nem seja vagaroso, só entra no santuário. Não fica brigando com ninguém. Ah, porque tem que resolver. Entra no santuário, irmão. Deus faz assim, ó, sopra um vento, a coisa não estava andando, de repente você falou, ué? Ele falou, enquanto você ficou perturbado, eu não pude te ajudar. Deus vem e sopra o vento, as coisas vão acontecendo. Amém, igreja? Ainda tem mais 11 versículos, vamos lá? Versículo 18. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em quê? Em destruição. Ninguém me tira da cabeça que esse homem viu o ímpio queimar no inferno. 19. Como caem em desolação quase num momento. Ficam totalmente consumidos de quê? De terror. Para mim, ele está descrevendo o inferno. Aqui você está, Deus falando para ele assim, é disso que você está com inveja? Isso aqui vai acabar rapidinho. Diz mais, qual que é agora? 20, né? Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás o quê? Você leu aparência? Sim ou não? Deus despreza o que é de aparência. E a prosperidade do ímpio é só aparência. Ele falou, quando o Senhor despertar e o Senhor olhar, isso é só aparência. E Deus vai virar as costas e falar, não fui eu que dei. Diz mais, 21. Assim o meu coração, aqui fala se azedou, né? E sinto picadas nos meus rins. Aqui é relacionado a sentimento, né? Ele estava chateado. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante, sem juízo, né? Por isso que eu falei que se invertesse, você entenderia melhor. Mas como eu te avisei, você já entendeu, né? Ele falou assim, eu fiquei embrutecido. Eu fiquei insensível. Toma cuidado, igreja. Às vezes a gente está naquele momento assim, né? Os meninos estavam abrindo o culto. Os meninos, né? Os meninos, inclui todos, tá? Os meninos, né? E as meninas. Estavam abrindo o culto assim. Eu estava olhando pela live, né? E eu estava pensando, né? Falei, será que tem alguém nesse culto que está distraído? Eu falei, não tem como. Eu ia descer para olhar, que eu sou curioso, não sei se já contei para vocês. Deu vontade de descer para ver se tinha alguém distraído. Para eu chegar na pessoa e falar assim, o que está acontecendo, irmão? Você está distraído, está no mundo da lua, que está tão bom aqui na casa de Deus, não é verdade? Mas às vezes a pessoa está embrutecida.
Sabe, ela tá aqui fala como um animal, ela não tem aquele sentimento, né? Entenda, sentimento os animais têm, mas ela não tem um sentimento com entendimento, né? Não consegue, poxa, tá tão gostoso aqui. Oh, meu Deus, eu vou largar esses problemas lá para fora, eu quero só entrar no santuário agora. Não, a pessoa está embrutecida, tira isso de dentro de você. Continuando para a gente poder aqui encerrar, tem mais 2 versículos muito fortes aqui. 23. Todavia, estou de contínuo com quem? Contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Vamos ler de novo esse 24? Guiar-me-ás com teu conselho, e depois. Que coisa bonita, né, irmão? Ele começou a perceber, ele falou, não, o céu tem mais valor. Para mim, ele viu a perdição, ele falou, não, depois de tudo isso aqui, Deus vai me receber em glória. Ah, que coisa boa. Aí Deus deve ter mostrado para ele também como que será, né? A eternidade, tudo. Ele falou, não, eu não vou mais ter inveja desse povo, não. 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, né, se distanciam, farão o quê? Perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que diz? Apostatando, fazem o quê? Se desviam. Antes de ler o último, deixa eu só te explicar uma coisa desse versículo 27. Antes de ler o último. Ele falou assim, ó, tens destruído aqueles que apostatando. Então, assim, uma palavra, quem estiver assistindo em casa, ao vivo, hoje domingo, dia 8 de fevereiro, e no culto das 18, ou quem assistir depois. Deus vai destruir quem apostatou da fé. Apostatar da fé é simples. Olha aqui para mim, irmãos. Apostatar é você falar contra aquilo que um dia você creu. Você creu no dízimo, hoje fala mal. Quem faz isso é um apóstata. E Deus vai te destruir no dia do juízo. Falava da santidade, hoje fala contra a santidade. Tem até um jogador de futebol, eu queria um dia encontrá-lo, muito difícil que isso aconteça, são classes, caminhos diferentes, né? Pode ser que aconteça. Esse jogador, irmão, mas era na época, né? Estou falando na época que eu acompanhava muito futebol, da minha juventude, um pouco mais assim, mas ele era assim, sabe, aquele crente. O pessoal chamava ele até de profeta, jogou no São Paulo muito tempo, e na França também, pregava tudo, muito, né? E aquela pessoa, eu vi um dia ele lendo a Bíblia em francês para algumas pessoas, e tudo, falei, poxa, que bonito. Ô Jesus, tem misericórdia. Começou a ouvir esse bando de endemoniado que é a internet dá voz, falando contra a palavra, contra os princípios que formaram o caráter dele como cristão. O que ele começou a fazer? Começou a recuar. Eu vou te falar só uma coisa para não ficar preso nisso. O que me deixou assim bem decepcionado, e eu preocupado, melhor, não decepcionado, foi quando ele falou assim, rapaz, eu joguei na França, acho que ele jogou na Itália também um tempo, é um ambidestro, um jogador, um craque de futebol. E ele falou assim, rapaz, eu me lembro uma vez, um amigo, ele me deu um vinho, aí falou lá a safra do vinho, caríssimo. Ele falou, rapaz, eu cheguei em casa, recebi, a pessoa me deu, cheguei em casa, abri e joguei tudo fora. Ele disse, se fosse hoje eu teria bebido. Irmãozinho, né? Que Deus te ajude. Está apostatando, irmão. Está falando contra o que... Ah, não, mas tem igreja que diz que pode.
Frequente a igreja mais próxima da sua Bíblia, não mais próxima do que você quer ouvir. A igreja mais próxima do que está escrito. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que neles errar nunca terá sabedoria. Você entraria num avião que o cidadão tomou 2 taças de vinho? Não entraria. O piloto. Não vou entrar, vai que ele... Mas quer entrar no céu. Está apostatando, irmão. Apostatando. Irmão, é cada barbaridade, como diria meu tio-avô, que era espanhol, ele usava assim, barbaridade, tchê, ele usava muito isso. É tanta barbaridade, irmão, que até a santificação do corpo, de se guardar para o dia do casamento, que nós ensinamos os nossos jovens pela palavra, sabendo que não é fácil, eu vivi essa transição também, de conhecer a moça, né, que é a minha esposa há 27 anos, e conhecê-la, namoramos 2 anos, e conhecê-la e as vontades naturais de um homem e de uma mulher, né, quem é adulto, diga amém, né? Então, até os jovens também nessa, sabe? Claro, é natural que um homem se interesse, deseja a mulher, ou a mulher deseja o homem, tudo, então a gente... Não estou falando isso para dizer que você é pecador, e não é isso não. Mas eu era conhecedor da palavra, já era obreiro da igreja, a minha esposa era candidata a obreira, estava se preparando, a gente evangelizava na feira, na porta da igreja, ia nas casas, fazia visita, tudo. Claro que havia tentações, só que a gente procurava sempre vigiar, para não se colocar em tentação, né? Da que Jesus falou, que não entreis em tentação. Então a gente lutou para viver assim, graças a Deus, a gente conseguimos, pela misericórdia de Deus. Aí vem agora, irmão, os pseudo-apologéticos, aqueles que querem agradar o homem, fala, não, você faça, não, isso não tem nada a ver não, isso é coisa que a igreja inventou. A igreja não inventou não, irmão. A Virgem Maria foi visitada por Deus porque ela e José se respeitavam antes de se casar. Se não fosse assim, o Senhor não teria visitado. E não é só ela não, tem outros muitos como exemplo. Ela é o exemplo maior, porque nela foi gerado o Filho de Deus, né? Não o filho dela, né? O Filho de Deus foi gerado nela. Meu irmão, misericórdia. É cada maluquice que a gente ouve, sendo pregado, sabe aonde? Na igreja. Não, eu vou me santificar. Uma senhorinha uma vez, irmão, eu não lembro agora se era 75 ou era 70 e tantos. Ela falou assim, poxa pastor, viúva. Ela falou assim, ó, eu era solteiro, hein? Só pra você ter ideia como faz tempo. Ela falou assim, pastor, sabe qual é meu sonho? Falei, qual? Ela, me casar. Falei, é mesmo, irmã? É, pastor, é meu sonho, mas é difícil, né? Eu já tenho 70 e pouco. Eu falei, irmã, mas eu ouvi dizer que toda tampa tem panela, né? Toda panela tem tampa e toda tampa tem panela. Tem uma tampa por aí, ou uma panela, a senhora é a tampa, no final Deus abençoa, dá certo. Ah, não, eu não sei tudo. Eu fui pastor 1 ano só nessa igreja, né? E aí, já no finalzinho assim, eu me lembro que um senhorzinho, eu acho que ele veio da Assembleia de Deus. E ele começou a congregar com a gente lá. Eu lembro que ele vinha com um chapéuzinho assim, ó, a Bíblia desse tamanho assim, debaixo do braço. E ele chegava na igreja, aquele estilo crente, né? Mesmo assim, né? Das antigas e tal. E ele chegava. Aí eu já estava no final, assim, para sair de lá. Aí foi quando eu vim aqui para Suzano. E eu comecei a ver eles sentando muito um perto do outro. Eu falei, ih, rapaz, acho que vai dar rock aí. Vai, no final vai... Não sei, vai que dá, né? Não, e depois eu soube que eles começaram a conversar e não fiquei cuidando da vida alheia, claro, depois que eu saí. Mas eu acho que a coisa deve ter seguido, irmão. E graças a Deus, né? Tem problema nisso? Problema nenhum. Mas tem que ser em santidade. Já tive um outro caso oposto. Também 2 pessoas já com mais idade e não queriam se casar porque colocou na cabeça que não vou casar porque não sei o quê. Eu falei, mas está vivendo junto.
Você precisa casar, não, a gente não vai casar, não. No final descobri que estavam preocupados era com o patrimônio, né? Aí Deus me deu, pela graça dele, misericórdia, né? Eu me formei nessa área. Eu falei para ele, não, irmãos, depois dos 70 não se comunica herança. Eu falei, mas mesmo se comunicasse, você não tem que esperar isso. Ou fazer um tipo de casamento certinho lá, você não quer dividir as Tupperware, sei lá. Não, pastor, tem Tupperware de R$300, vai que ele quer levar. Fazia um contrato direitinho, mas não pode ficar no pecado. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu contei umas histórias assim para vocês descontrair um pouquinho, mas é tudo realidade. Na santidade. Apostatar é falar, não, irmão, você está quantos anos? Eu estou com 60. Deus nem considera seus pecados mais. Não, irmão. Pecado não prescreve. Seja com 60, 70, 80, ou com 19, igual o Cauã, ou com 27, igual eu, né? Aqui o irmão Daniel, 28, ele, 27, eu. Qualquer idade. A gente tem que viver em santidade e não apostatar. Vocês entenderam o que é apostatar, irmão? Eu só tinha que fazer esse comentário. Apostatar é falar contra aquilo que um dia foi um princípio que você creu. Aí o último, Deus disse que destruirá os que apostataram. E terminando, versículo 28, e aí nós vamos tomar a Santa Ceia, ele diz, vamos ler juntos, irmão? Mas tem que ler homem igual macho e mulher igual fêmea. Mas, para mim, para os outros eu não sei, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Ele chegou na conclusão, falou, comigo, que sou crente, o meu negócio é me aproximar de Deus, é entrar no santuário, para entender as coisas. Palavra de hoje, principal para nós. Não está entendendo alguma coisa? Tem alguma coisa que está meio que tirando sua paz? Entra na presença de Deus. Ele vai te mostrar tudo e vai te dar a vitória no final. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração, sentados mesmo. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche seus olhos. Isso. Pai, em nome de Jesus. E agora, meu Deus, que nós vamos tomar a Santa Ceia, participar do corpo e do sangue de Jesus, do qual, meu Deus, nós tomamos pela fé, não porque merecemos, meu Deus, não porque fizemos algo que nos tornou dignos ou merecedores, mas porque lá na cruz, o Senhor Jesus, em obediência a Deus Pai, Ele foi àquela cruz, Ele se humilhou, Ele pagou o preço da nossa condenação, aleluias. Ele sofreu as consequências dos nossos pecados, e Ele assinou para nós o escrito do perdão das nossas dívidas. Oh, maravilhoso. E diz a tua palavra, Senhor, o escrito de dívida que nos era contrário, tirou do nosso meio e cravou na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando nós ainda estávamos nos nossos pecados, o Senhor nos amou, perdoou as nossas ofensas, riscou a dívida que havia contra nós e que nós não tínhamos condições de pagar. Despojou principados e potestades, os humilhou publicamente e nos entregou essa vitória. Aleluia. Nós vamos receber o corpo e o sangue de Jesus hoje.
E nós vamos, Senhor, participar com todo temor e tremor, nos alegrando na tua santidade, nos alegrando no revestimento da tua glória, porque nós vamos pisar em solo que o ímpio não vai pisar. Aqui na terra, Deus, pode ser que os ímpios e os soberbos pisem em terrenos que nós nunca vamos pisar, que eles conquistem coisas que nós nunca vamos conquistar. Mas uma coisa é certa: quando nós entramos em tua presença, e entramos hoje, nós percebemos, Senhor, que tudo isso é escória e é desprezível, porque nós vamos viver, ó Pai, na terra dos viventes. Vamos viver tudo que o Senhor preparou para nós, e ainda vamos entrar nos céus e conhecer Jesus como dele somos conhecidos hoje. Aleluia. Repita assim comigo em voz alta: Senhor Deus, diante de tudo e de todos, eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas, e te peço, perdoa-me, Senhor, e ajuda-me a fazer diferente. Diga: Senhor, hoje, quando sair aqui da igreja, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Diga: Senhor, eu creio, em nome de Jesus. E como ministro do Evangelho, eu declaro todos que oraram de coração aberto, perdoados em o nome de Jesus. E você só diz obrigado, Senhor. Vamos aplaudir o nome dele bem forte para Jesus. Irmãos, antes de tomar a Santa Ceia, eu vou explicar para vocês uma coisa que é simples, mas às vezes as pessoas complicam. Um irmão me contou, e me contou não por ficar espalhando notícia, mas porque eu sou o pastor da igreja, ele tinha que me contar. Ele falou assim: pastor, o senhor sabia que tem algumas pessoas que não voltaram mais para a igreja depois que o senhor começou a dar a uva dentro do cálice? O senhor percebeu? Eu falei: percebi um ou outro. E por quê? Porque a pessoa não gostou. Ela achou que era uma forma assim de que eu estava expondo a pessoa. Honestamente, irmão, vocês sabem que eu amo vocês, amo a igreja, mas que eu não dou volta para falar o que tem que ser falado, não é verdade, irmão? Tá aqui o pastor Geraldo, me conhece desde que eu era magro, né? Tem muitos anos, 27 anos praticamente que ele me conhece, e desde 1999, ele sabe disso. E até ele me falou aqui antes do culto, para começar, ele falou: pastor, lembra a vez que você me deu uma bronca? Eu falei: não. Bronca não, a correção, né, na verdade, né? E é um homem de Deus, está com a gente todos esses anos servindo ao Senhor. Então ele sabe que eu não dou muita volta, não. Eu penso que a pessoa que deixou de vir, porque eu entrego uma uva para quem ainda não é batizado, ou para quem está naquela, né, aquela transição, aquela mudança, né? Pastor, eu cheguei há pouco tempo, estou me libertando. Pastor, eu cheguei há pouco tempo, então assim, tem algumas coisas assim, graças a Deus, Deus já mudou muito, mas eu sei que para eu tomar uma Santa Ceia, ainda tem, né, algumas coisas que eu preciso me libertar. Eu acho isso bonito, é uma sinceridade que Deus reconhece e aceita a pessoa. Agora, quem vira as costas e fala: eu não vou porque o pastor está querendo me expor, não deve nem vir mesmo, irmão. Porque com esse orgulho e essa soberba, se tomar uma Santa Ceia, é perigoso cair morto dentro da igreja. Com esse orgulho, com essa presunção, irmão, dizendo que um servo de Deus está querendo julgar alguém. Meu Deus do céu, irmão, quem sou eu para julgar alguém? Não, ao contrário. Eu digo até a pessoa, se a pessoa hoje, agora aqui: pastor, eu tomei a decisão, eu estou aceitando Jesus hoje, eu entrego minha vida hoje, no próximo batismo eu me batizo.
Eu posso tomar a Santa Ceia? Se Jesus voltar, você vai para o céu? É decisão séria? Que vai seguir da porta para fora? É. Quem sou eu para impedir? Os obreiros não impedem, eu não impeço. A gente faz esse ato de fé, né? Que o meu irmão é pastor também, ele é pastor da Nova Vida. E um dia conversando com a minha sobrinha, filha dele, eu brinquei assim, elas são pequenininhas, né? Eu falei: irmãs, tomaram a Santa Ceia hoje? São duas meninas e tem o Miguelzinho agora pequenininho. Eu falei: irmã, vocês tomaram a Santa Ceia? Ela falou: ai tio, lá na igreja a criança não toma Santa Ceia. Eu falei: como que não? Criança não toma? Não tio, lá o pastor pede para dar uma uvinha para as crianças. Eu falei: opa, para as crianças já irem se habituando. Olha que bonito, que sabedoria, né? Aí conversei com meu irmão me explicou. Falei: rapaz, isso é coisa de Deus. Falei: vamos fazer. Coisa bonita. As crianças agora participam lá também, já estão preparando. E quem está aqui no salão também está preparando. Amém, igreja? E todos são amados em Cristo. Então assim, quem tem essa soberba, esse orgulho, não dá para nem a uva, né? Então tem que buscar a libertação. Amém, pessoal? Então assim, é um ato de abençoar a todos. Diga graças a Deus. Vocês não ficaram bicudinhos não, né? Não pode, né? Está amarrado em nome de Jesus. Quando passar, tem o cálice que tem o vinho e junto com ele tem o pão. E o outro cálice tem a uva. Pastor, eu ainda não batizei. Eu recomendo você pegar a uva, mas aí é você e Deus. Pastor, eu já batizei, mas eu fiquei um tempo afastado e aí acabei me envolvendo nas coisas. Eu preciso primeiro me livrar. Pega a uva também. É você que decide na hora. Diga glória a Deus. Agora, para encerrar. Se eu falar assim, só pega a Santa Ceia quem é perfeito. Já ia falar para os obreiros, né? Passa direto, não traz nem aqui no altar. Não, Deus não trabalha com os perfeitos, trabalha com os sinceros. Amém, Jesus? Vamos tomar essa Santa Ceia maravilhosa. Podem passar, irmãos, servindo em nome de Jesus. E glória a Deus, né? Que Deus é bom. Olha a moça aí, ó, dos 27 anos. Vai fazer... Que dia que a gente faz aniversário de casamento, Ana? Olha, tentando me enrolar. Falou: você não sabe? Dia 16 de outubro de 1900 e Dom Pedro I. Eu tenho um videozinho, os meninos estão preparando. Eu vou mandar para vocês depois. Eles estão começando a preparar. Glória a Deus. É a mulher da minha mocidade, essa moça aqui. Eu até falei para ela que quando a gente casou, ela era de menor, porque era o antigo código, né? Então a maioridade da mulher para casamento era 21 anos, né? E quando nós casamos, eu tinha acabado de fazer 21, fiz em setembro, e ela faria 21 em dezembro. Aí os pais dela tiveram que assinar. Falei: te peguei para criar, hein? Você me respeita, tá bom? Ai, Jesus é bom, né? Todos receberam já? Obrigado, irmãos obreiros, aqui no altar também. Podem ficar em pé, vamos adorar a Deus em nome do Senhor Jesus e aproveitar essa presença tão doce do Espírito Santo. Em casa também, meu irmão, vamos adorar a Deus. O pessoal que recebeu a uva só vai levantar para o céu quando eu for consagrar o vinho, tá bom? Primeiro nós vamos consagrar o pão em nome do Senhor. Levante assim para o céu o pão em nome de Cristo. Isso. Levante para o céu e diga assim comigo: Senhor, diante de tudo e de todos, eu reafirmo a minha confissão que Jesus Cristo é meu único, suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor fez em meu lugar. Digo obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode comer do pão, é o corpo de Cristo. Você vai sentir algo que nunca antes você havia sentido, irmão. Se alguém pedir, me explica, você não vai conseguir explicar.
porque é da sua intimidade com o Senhor nessa noite. Aleluias. Levante o cálice para os céus e diga: Senhor Jesus, eu reafirmo a minha confissão que o Senhor é meu único, suficiente Salvador, e em seu sangue eu sou lavado e remido de todos os meus pecados. Diga: obrigado, Senhor. Pode beber do cálice, é o sangue de Jesus. E que Deus abençoe os nossos obreiros no que eles estiverem precisando, Pai, pela obediência que eles tiveram de fazer exatamente aquilo que o Espírito Santo mandou. Vai transbordando os corações agora, Pai amado. É uma história de amor, o que Jesus fez por mim. Como pôde alguém tão puro e tão santo morrer em meu lugar? Quantas chicotadas ele sofreu, quanta dor sentiu, meu Senhor. Aqueles cravos na cruz, perfurando suas mãos. Um alto preço ele pagou só pra me resgatar. Derramou seu sangue por amor, pra que eu pudesse entrar nos átrios do Senhor, só pra o adorar. Peça pra Ele assim: me leva, Senhor, oh, nessa presença santa. Me leva pro mais alto lugar, onde vou te encontrar, Senhor. Me leva, renova em mim tua unção pra te adorar de coração. Adorar de coração. Um alto preço ele pagou, um alto preço ele pagou, só pra me resgatar. Derramou seu sangue por amor, pra que eu pudesse entrar nos átrios do Senhor, só pra o adorar. Só pra o adorar. Entra nessa adoração e peça pra Ele: me leva, Senhor. Me leva pro mais alto lugar, onde eu vou te encontrar. Onde vou te encontrar, Senhor. Adorar de coração. Levanta sua voz. Me leva pro mais alto lugar, onde vou te encontrar, Senhor. Me leva
Peça para ele, me leva. Me leva, pro mais alto lugar, onde vou te encontrar, Senhor. Me leva, renova em mim tua unção pra te adorar de coração. Me leva pro mais alto lugar, onde vou te encontrar, Senhor. Me leva, renova em mim tua unção pra te adorar de coração. E vamos dar para Jesus aquela bonita, calorosa e gloriosa salva de palmas. Oh, glórias! Podem sentar, irmãos. Os obreiros vão recolher os cálices também. No final aqui do culto, ô Thaís, irmãos, aí vocês cantam outro louvor também. Aí não vai estar mais na transmissão, não. Combinado? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ó, pessoal em casa e aqui na igreja também, nós vamos daqui um pouquinho entrar na parte das ofertas para abençoar a casa de Deus. No culto de manhã, Deus falou algo ao meu coração no sábado, lá na sede. Aí no culto de manhã eu coloquei em prática. E o que eu fiz? Levantei as ofertas, tudo daquele jeito que a gente sempre faz, né? Com amor, ensinando a palavra de Deus, né? E o povo de Deus foi contribuindo, tudo tivemos uma oferta que cobre assim parcialmente as despesas que a igreja tem. E a igreja ainda precisa de mais um pouco para cobrir as despesas que ela tem. E depois também nós estamos numa obra aqui na igreja, né? Chegaram materiais e tudo, o pessoal do setor de obras foi liberando lá, tudo administrativo, liberou, foi chegando, fomos fazendo, algumas coisas fizemos aqui também, e a igreja, aos poucos, né, nós estamos tentando deixar assim da melhor maneira possível, amém, igreja? E merece a casa de Deus, irmãos? Merece muito mais, né, ainda, né? Eu vou mandar no grupo da igreja, alguém tem que me lembrar, eu falei de manhã e acabei não mandando. Eu vou mandar para vocês, o Cauã fez nessa tal de inteligência artificial, né, que se me deixar eu vou mudar o nome disso aí. Mas ele chama de inteligência artificial. Ele fez o fundo aqui, né, Cauã? Já é o fundo que vai ser colocado, já está sendo confeccionado. E aí ele fez como que vai, com o mesmo fundo, e já colocou. Eu estou aqui pregando e já está com o fundo aqui já. Depois eu vou mandar no grupo da igreja para vocês verem como vai ficar bonito. E essas coisas, irmãos, são custos extras, né? Que a igreja tem. Tem os custos de manutenção. Aluguel, te paga R$8.000 por mês. A conta de energia desse mês nossa veio 2.200. Ela tem uma média ilusória de 668,01 centavos. Mas é que o pessoal não vem aqui para medir, depois diz que vem, ainda mente, né, inclusive, que a igreja abre 8 da manhã, horário comercial das 8 às 5, ou 8 às 6, a igreja está aberta, o pessoal não vem. Todo mês, quando aparece, aí pega o que ficou acumulando, né? Acumulou e aí acabou esse mês, no mês que vem já deve normalizar. Então só aí passou de 10 mil. Mas tem a internet, tem a empresa de monitoramento aqui, que é um pessoal bacana, que toma conta direitinho. A Bíblia manda, né, vigiar o sentinela, o Senhor guardando a casa, né? O Senhor guardando, o sentinela vigia e fica tudo bem. E tem as despesas da igreja, né, operacionais também, né, materiais, a limpeza e muitas outras coisas. Tem os nossos livros, né, e revistas que são confeccionados também, e a gente precisa levantar essas contribuições para manter a igreja. Isso tudo é mantido através dos dízimos e das ofertas. Não tem nenhuma ajuda, irmão, e nem pode, que seria até um crime, inclusive, né?
Não tem nenhuma ajuda da administração pública ou alguém que vem aqui, não tem nada disso. Tudo que a igreja tem é o que está previsto em lei e a fé de que Deus vai honrar, abençoar o povo e o povo vai ser fiel e abençoar a igreja. Amém, Jesus? Então essa é a nossa oração. Os obreiros vão passar entregando envelope do dízimo e da oferta da Santa Ceia. Pastor, eu não peguei envelope para ajudar com a oferta de hoje. Aí você pode pedir aos obreiros e fazer a sua oferta agora, seja ela de 100, de 200, de 50, de 500, de 1.000, de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, né? Amém? Não teve nem um amém. Poxa vida. Só 1, 2, 3, meu Deus do céu. Essa oferta especial para a obra de Deus. E uma coisa, eu quero que vocês aqui na igreja e em casa também, coloca no coração, uma vez por ano, pelo menos, coloca no seu coração assim: Senhor, uma vez por ano, eu quero dar uma oferta de R$1.000, uma vez por ano, se Deus te tocar assim, né? Aquela oferta que você sabe que ela vai ajudar um pouco mais a casa de Deus. Senhor, uma vez por ano, eu quero trazer uma oferta de 1.000. Tem mais. Senhor, uma vez por ano, eu quero que o meu dízimo, junto com a minha oferta, junto com o voto, junto com tudo que o Senhor me tocar, juntando tudo, naquele mês, pague o aluguel da igreja. R$8.000. Quem crê que Deus pode? Você tem que crer, senão daí não vai. Uma vez por ano, Senhor, manifesta o teu poder. Eu vou entregar, eu vou honrar, vou mandar para o Pix da igreja, não sei, eu vou trazer, eu vou abençoar a minha igreja. Põe no coração. Se você quiser vir na escadinha, faz esse propósito. Uma vez por ano eu vou dar uma oferta de 1.000. Conseguiu? Aí você sobe mais um degrau. Uma vez por ano eu vou dar uma oferta de 2.000. Vai chegar um ano que você vai falar assim: eu vou dar uma oferta de 2, Deus vai mandar os 8. Falou: Jesus, obrigado, eu tinha falado 2, o Senhor mandou 8. Amém, pessoal? Com alegria, com amor no coração, né? Pessoal em casa, ajuda pelo Pix, doações@igd.com.br. Aqui vocês podem fazer também. Entra no aplicativo do banco, vai lá no Pix, que você tanto está acostumado a usar. Aí você vai lá no Pix, e aí você coloca enviar. Aí para onde? doações@igd.com.br. Vai aparecer os dados da Igreja da Graça. Se aparecer outros dados, é fake, tá? Você não manda não. Aparece os dados da igreja, você coloca o valor, colocou, confirma, manda o valor, aí você pega o comprovante, vai estar lá, ver comprovante ou compartilhar comprovante. Você compartilha no meu WhatsApp, que é esse número aqui, ó, tá na tela. 11 9 40 78 14 36. 11 9 40 78 14 36. Aí você manda o comprovante, por favor, para eu anexar as ofertas aqui da igreja, tá? Aí vai considerar como oferta de um membro ou de alguém que nos ajudou aqui nessa obra, né? Eu tenho amigos espalhados pelo Brasil inteiro. Eu já fui pastor em alguns estados, e no Paraná, na Paraíba, no Amapá, e fora um pouquinho também fui pregar. E eu tenho amigos que mandam assim ajuda também. Às vezes pessoa que há anos eu não conversava, falou: pastor, esse é seu WhatsApp? É assim, vou mandar uma oferta para ajudar a igreja. Eu falo: glória a Deus. E o pessoal manda, ajudando, em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. Mais alguém, irmãos, que precisa aqui do envelope, da oferta, do dízimo também? Em nome do Senhor. Não retenham o dízimo, tá? Não, pastor, eu estou guardando porque não sei o que. Não, reter é pecado também. A gente não pode reter, a gente tem que entregar. Senão a gente coloca a obra de Deus em sofrimento. Tá bom? Não retenha não, entrega mesmo. Em nome de Jesus. Eu vou ungir a chave, tá bom? Hoje aqui, só que eu vou ungir lá na saída. Quem não tem a chave eu vou entregar daqui a pouco, que é a campanha do propósito da casa própria, tá? Tem uns engraçadinhos na internet, que eles gostam de fazer piada, tudo, agora é a campanha da casa própria, não sei o quê. Tudo bem, a gente não tem problema. Você sabe só o que dói? É quando a piada vem do ímpio.
O ímpio não enxerga um palmo para frente do nariz, não sabe nem para onde está indo. Dói quando a piada vem de quem? De irmãos nossos, irmão. De crentes. E eu vou te falar, na maioria das vezes vem de crente. Faz piadinha, não sei o quê. Ciência, né? Fazer o quê, né? Só Jesus na causa, né? Não, é campanha mesmo. É de oração, é de determinação, é tomando posse da bênção. É pedindo a Deus mesmo, Senhor. Eu falei de manhã, quem nunca fez essa oração pode fazer. 1 Crônicas, capítulo 4. Quer abrir aí a sua Bíblia? 1 Crônicas, capítulo 4. Fica tranquilo que já já você vai entregar o envelope, não vai guardar não, pode deixar que eu não esqueci. 1 Crônicas, capítulo 4. Ele vai falar para nós aqui de um rapaz chamado Jabes. Esse Jabes, você vai ver o que significa o nome dele. Ó. O bichinho sofreu, hein? No versículo 9, ele diz assim, 1 Crônicas 4, 9. Aqui também começa do final, né? Igual o Salmo 73. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Então ele tinha irmãos. Sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Então Jabes quer dizer nascido com dores, ou o que causou dores. Se fosse uma pessoa mística, né, falaria assim, rapaz, esse daí quase matou a mãe na hora de nascer, imagina no resto da vida, né? Mas aqui diz que ele foi o quê? O mais ilustre, o que mais se destacou. Versículo 10. Por que isso aconteceu? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares só um pouquinho, correto? Irmão, estou achando vocês muito devagar, irmão. O povo de manhã participa mais. Olha o que está com a Bíblia daqui, aí não sei. Se me abençoares, muitíssimo, irmão. Aí vem aquele crente, porque eu aprendi que a gente não pode orar assim para querer muita bênção, não, que isso daí é teologia da prosperidade. O Jabes pregava a teologia da prosperidade, olha que bonito. Ele falou, se me abençoares, muitíssimo. Só isso? Não. E os meus termos, aí de manhã eu expliquei assim, ó, ampliar e amplificar. Depois pode olhar no dicionário, eu nem olhei, mas é isso aí. Ampliar é aumentar, né? Assim, ampliar, né? Amplificar também aumenta. Só que ele não aumenta só no sentido de tamanho. Ele aumenta no sentido de alcance. Aqui o nosso som, ele é amplificado. Se eu falo aqui, ele amplifica, né? O Jabes falou, eu quero que a minha história não seja só ampliada, mas que ela seja amplificada, que ela alcance mais. Onde alcançou, irmão, aqui? Onde veio parar? Deus amplificou os termos dele. E a tua mão for comigo. E mais, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha. Vamos ler o final? E Deus lhe concedeu o que tinha. Agora tira o Jabes e coloca você. E Deus me concedeu o que lhe tinha pedido. Toma posse disso, irmão. Amém, pessoal? Pega essa palavra. Não fica nessa derrota de, porque nós enfrentamos lutas, ouvimos hoje e sabemos disso, mas o nosso Deus, Ele amplifica os nossos termos. Ele nos honra. Que a nossa fidelidade não vai ser só até aqui na terra, ela vai alcançar até lá no céu. Amém, Jesus? Então assim, faça o seu melhor para Deus, creia no poder de Deus, não fique dando ouvidos a muitas vozes. Não tem um pastor de manhã, pega a live de manhã eu dei uma outra mensagem, só comentei um pouquinho Salmo 73, bem pouquinho.
Pega a mensagem. Nós temos que ter pastor, irmão. O apóstolo Paulo, que era o missionário da igreja, apóstolo, ele mandou o Timóteo para a igreja de Corinto. Por quê? A igreja lá estava uma bagunça, irmão. Ele falou, estou mandando meu filho Timóteo, ele vai lembrar vocês umas coisas. E lembrou, ouça a voz de Deus, ouça a voz do seu pastor, ouça a voz do Espírito Santo, fica na palavra, fica com um monte de vozes, não, olhando para o ímpio, olhando para não sei quem, é gente famosa, não, vem para a palavra e seja uma bênção em nome de Jesus, diga graças a Deus. Pessoal, vamos consagrar agora a Deus as nossas ofertas e dízimos, levantem assim para os céus. Quem não tem hoje, irmãos, levante as mãos também. Pastor, eu não tenho hoje. Levante as mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida de todos, declarando, Pai, que o Senhor amplifique os termos desse homem e dessa mulher. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor, Pai, na vida desse meu irmão e desta minha irmã, Pai, sejam conhecidas longe, Pai, onde familiares, parentes e até pessoas desconhecidas vão glorificar a Deus pelo que o Senhor tem feito nessa vida, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Pode colocar na sacolinha, os irmãos vão passar, em nome do Senhor Jesus. Isso, pessoal em casa, agora nós vamos ter um assunto aqui que é só daqui da casa mesmo, que vocês tenham uma noite muito abençoada. Amanhã nós teremos o culto de intercessão aqui na igreja, 9 horas da manhã. Deixa eu avisar membros, né, e obreiros, amanhã só teremos o culto das 9, 19h30 nós não teremos o culto aqui. Por quê? Porque a equipe da noite vai para a regional de Suzano, tá? Ali na Felício de Camargo, no centro. Vai ter o culto da noite, será lá na nossa regional, com o pastor Douglas e um pastor convidado dele. Então, o Cauã, os obreiros, os irmãos que vêm aqui já participam. À noite, nós iremos para onde? Para a regional. E a igreja, portanto, à noite estará fechada, tá bom? De manhã, 9 da manhã, à tarde, aberto, tudo aqui. Mais umas 18 horas, né, Cauã, que vai fechar? 18 horas, fecha aqui, o pessoal vai para a regional, vai ouvir a palavra, participar lá. Quem quiser ir com eles também, combina depois com os obreiros, para vocês participarem lá, que vai ser uma benção. Amém, Jesus? Pessoal em casa, boa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.